Vamos levantar a nave. Hoje vai ser um voo de FIM Mini 3, testando mais uma vez o módulo 4G. Já tinha testado uma vez, não gostei muito, perdeu o sinal muito perto. E aí coloquei de novo agora, embora fazer um teste, um voozinho noturno, tentar manter uma altitude um pouco mais baixa, né, para fazer valer o uso do módulo. Vamos ver como é que vai sair. Vamos lá, vamos acompanhar aí. Como é o centro da cidade, apesar de não ser uma cidade muito grande, não ter muito prédio, muito edifício, muita interferência, mas nós temos muitas antenas. E aí essas antenas aqui pela parte central da cidade acaba prejudicando muito a frequência do módulo 4G, né? Mas sentido sul, digamos assim, ele foi tranquilo, direção à orla da cidade. Aí 30 metros de altura, 40 metros de altura, e por aí nessa base aí. E foi tranquilo, foi de boa. O vento estava tranquilo, não estava muito forte, não deu aviso de vento forte em momento algum. E nesse momento o sinal do controle perdeu, né? Ficou só no 4G. É aí em diante que é o teste. Vamos ver aí. Como é que sai o desempenho do módulo 4G aí no FIM Mini 3. Tentei manter uma altitude baixa, né? Porque quando tá sem o módulo, a gente tem que ir subindo o tempo todo. Com o módulo não, com o módulo a gente mantém uma altitude mais baixa. Agora, pessoal, eu dei uma vacilada nesse teste, porque eu estava voando no modo Cine e eu tinha programado o modo Cine para uma distância máxima de 1000 metros e eu não lembrava disso. Então chegou numa hora aí que vocês vão ver agora, o drone parou de ir para frente e eu fiquei no desespero aqui, não sabia o que estava acontecendo, até ele dar o aviso de distância limite alcançada, né? Que foi 1000 metros. Mas então ele não parou bruscamente. Quando chegou assim 980, ele foi devagarzinho, até ele parar mesmo. Eu vi que ele não foi mais. E imediatamente tracei a rota de volta. Aí foi quando ele avisou na tela aí, ó. Distância limite. E eu nem prestei atenção que tinha sido porque estava no modo Cine. Eu achei que eu tinha colocado limitação normal, dependente do modo. E aí então eu voltei. Tranquilo, o FPV tá bom, não perdeu, não travou muito. Dá umas travadinhas, mais engatada, mas nada que prejudique o voo e nem a segurança, né? Noite tranquila. Tempo bom. FIM Mini 3 tem uma imagem muito boa. No cartão de memória ficou uma imagem excelente, né? Aqui no FPV fica essa imagem aí, mais ou menos. Mas é isso aí, vamos lá. Aí eu voltei, né? Em direção ao home point. Tentei ir pro outro lado do bairro. Já começou a dar umas travadinhas. Eu acho que é nessas horas que passa perto das antenas e ele dá uma travadinha. Mas tá fluindo. Nada que põe em risco a segurança do voo nem do drone. Sempre mantendo 40 metros. Aí 42, 40, e vai perdendo ou ganhando uma altitudezinha mesmo normal. E aí totalmente 4G ainda.
4G fica oscilando, ele quase nunca fica topado, sempre fica ali no meio, amarelo, passa pro branco e fica amarelo de novo, mas vai indo. Da primeira vez que eu testei esse módulo, eu coloquei na frequência 5.8 e eu achei que quando ele perdeu o sinal, ele ficou muito tempo no voo cego, quase 2 minutos. Quando acionou o RTH, eu não tinha o FPV. Então, depois eu fiz um teste com a frequência 2.4, sem levantar as antenas do controle, né, para perder o sinal o mais rápido possível. E eu percebi que essa diferença de perda de sinal foi muito mais rápido. Ele perdeu o sinal e não falhou muito o FPV, foi coisa assim de 10 segundos, 15 segundos. E aí eu já tive o FPV do Return to Home e ficou tranquilo. Então eu estou testando agora na frequência 2.4, que eu achei mais segura para testar o módulo 4G. E aí, pessoal, nesse outro sentido que eu estou indo aí, ele perdeu o sinal mais perto do que para o outro lado. Só que para cá fica a parte administrativa da cidade e tem muita antena. Inclusive foi bem do lado de uma antena muito grande, que ela era muito grande, só que desmontaram ela está pela metade, só a base dela, mas tem muitos receptores, transmissores de sinal nela. E eu percebi que nesse momento ele perdeu o sinal e o FPV. E aí, né, bateu o desespero e rola o drone para um lado, rola para o outro. Vocês vão ver aí que vai já acontecer aí essa perda de sinal. Travando muito o FPV. E aí nesse momento aí travou e aí eu fiquei sem sinal. Desconectou, ficou sem 4G, depois voltou, depois foi de novo, ativou o retorno à prova de falhas. Eu perdi o FPV um pouquinho. Essa parte aí é agoniante. A gente não sabe o que está acontecendo. E agora? Vou perder a nave no voo. Reconectou. FPV voltou. Meio ruim, mas voltou. Ainda estava rodando para um lado, para o outro, procurando, tentando me localizar. Travou muito. Na frequência 2.4. E travou, mas travou várias vezes seguidas. Quando eu voei na 5.8, ele travou só uma e ficou cego durante 2 minutos. Então eu prefiro essa falha do 2.4 do que a cegueira total do 5.8. E aí voltou o FPV. Já chegando já no home point. Peguei uma altura porque eu ia passar por cima do prédio. Muita interferência. E aí foi esse aí, meu segundo voo longo, digamos assim, com o módulo 4G. E sinceramente vi vantagem pela altura, já que a primeira parte do voo eu fui bem baixo, um voo bacana, 40 metros de altura. Então realmente vale a pena. Só que tem que ter muito cuidado com interferência. Ele sofre muita interferência de antena, como vocês podem ver aí. E fora isso aí, tá valendo. Dá para curtir, dá para fazer um voo bacana. Vou tentar fazer outro teste agora sem limite de distância, no modo normal,
para ver se eu consigo ir mais longe, numa altura mais baixa. E vamos ver. É isso aí, FIME Mini 3, uma nave com módulo 4G, voozinho aí noturno, teste para vocês. Valeu aí, galera. Falou, fui!